Acabou a preparação, agora tudo é pré-temporada. O Internacional inicia nesta terça-feira a sequência de treinamentos visando o início do ano de 2022 com o Campeonato Gaúcho. E já nessa terça enfrenta o seu primeiro grande adversário nessa temporada. Wesley Moraes foi apresentado de maneira oficial. Destacou o objetivo de voltar para a seleção brasileira e disse que não é um centroavante tão paradão assim. Patrick se manifestou com uma carta de despedida ao Internacional e Peglow brilhou em Portugal com o gol da vitória no clássico contra o Benfica. Tem também a classificação colorada na Copinha, com 100% de aproveitamento e goleada colocando em campo o time reserva. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações para falar do Diário do Inter KTO nesta segunda-feira, porque tem muitos assuntos para serem tratados. Eu começo falando sobre a apresentação de Wesley Moraes. Centroavante, 26 anos, que foi anunciado, já está treinando no CT Parque Gigante e nessa segunda-feira foi oficialmente apresentado. Deu uma entrevista coletiva para os meus colegas da imprensa. E nessa entrevista coletiva, ele não é um cara de falar muito, ele não é um cara lá muito expressivo, mas eu destaquei 2 pontos que eu julguei interessantes. O primeiro deles, Wesley quer seleção brasileira. Ele deixou isso muito claro durante toda a sua apresentação. Ele disse que um dos motivos que fez com que ele retornasse para o futebol brasileiro ou que iniciasse a sua trajetória no futebol brasileiro, já que teve apenas uma passagem pelo Itabuna da Bahia, foi voltar a ser convocado pelo técnico Tite, que lembrou do jogador no final de 2019 e início de 2020. E ao longo de toda a entrevista ele destacou, olha, o Inter é no Rio Grande do Sul, o Tite é gaúcho, ele acompanha bem o futebol daqui. E esse é o principal objetivo do Wesley no retorno ao Brasil, no retorno para o Campeonato Brasileiro e jogando no Internacional a partir de agora. O segundo ponto que eu destaco em relação ao Wesley foi que ele destacou não ser aquele centroavante fincado dentro da área. Ele disse que não gosta tanto assim de ficar dando trombada em zagueiro. Ele gosta de se movimentar, ele tem velocidade, ele tem uma boa qualidade técnica. Ele deixou isso muito claro. Quem pensa que o Wesley é aquele centroavante aipim, duro, brigador, não é bem isso. Ele é um cara até de muita velocidade, muita explosão, muita mobilidade. Claro que o seu jogo físico também é forte, ele vai levar algumas vantagens nisso contra as zagas adversárias, mas ele é versátil e quis falar isso na sua entrevista coletiva de apresentação. Já na terça-feira pela manhã, o restante do elenco se reapresenta. Se o Wesley já está treinando, a gente tem uma boa notícia de que o Wesley está tudo certo com ele, não tem Covid, não tem lesão, está tudo certo. Só que na terça, o Inter enfrenta o seu primeiro grande adversário nesse ano de 2022. E eu falo da Covid-19, um surto que tem no Rio Grande do Sul, tanto que a reapresentação se divide em 2 turnos. No primeiro turno, testes para Covid. No segundo turno, aí sim, a reapresentação com o marco inicial para a temporada de 2022. A grande questão é que o Inter deve ter alguns desfalques por Covid. E eu não estou aqui rogando praga, eu não estou querendo jogar má sorte no elenco do Inter, não. É só uma questão de estatística. Todos os ambientes do Rio Grande do Sul na atualidade têm casos de Covid. Onde eu trabalho, por exemplo, houve um número de casos de Covid significativo. Foi assim provavelmente no seu serviço também, porque o surto aqui está muito grande. Então, a tendência é que alguns casos de Covid aconteçam no Internacional. E esse é o primeiro grande adversário da temporada, porque o próprio Cacique Medina disse que já no primeiro dia de treinamentos ele quer implementar e executar para os jogadores a sua forma de jogar, que é que todo mundo entenda como o Inter vai jogar e qual vai ser a função de cada um dos jogadores dentro desse processo. Quem faltar vai perder e, consequentemente, quem perde é o Internacional. Então é algo para a gente ficar de olho amanhã, quais os tamanhos dos desfalques que o Internacional vai ter ao longo dos próximos dias por Covid-19. Se não tiver nenhum, vai ser uma sorte, vai ser uma sorte muito grande para o Internacional, mas vamos lá que a tendência não é essa, né? Todos os clubes têm apresentado aí alguns desfalques por Covid. João Peglow hoje fez um golaço no último minuto do clássico contra o Benfica B, pela segunda divisão portuguesa. O Peglow entrou no segundo tempo dessa partida, o jogo estava 1-1 e aos 48 minutos do segundo tempo ele fez o gol.
O Peglo está emprestado para o Porto B de graça e no meio desse ano o Porto B tem a opção de compra do jogador por 5 milhões de euros. No momento não é a tendência de que o Porto execute essa proposta, mas o Peglo se destacou hoje com esse gol da vitória em cima do Benfica. Lá em Portugal, o Porto B e o Benfica B, eles disputam a segunda divisão portuguesa, e foi exatamente por esse torneio que eles se enfrentaram agora na casa do Benfica. O Porto B é o 6º colocado da segunda divisão portuguesa. O Benfica é um dos líderes, mas ainda assim o Porto venceu o jogo. O Léo Borges, lateral esquerdo, que também é do Inter, foi titular e o Peglo entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória, um golaço, inclusive, do João Peglo. Mais uma de mercado de transferências, porque Thomas Rincon, volante de 33 anos que estava no Torino e interessava ao Internacional, fechou com a Sampdoria. Contrato de empréstimo, uma temporada. O Inter chegou a executar uma proposta por esse jogador, não foi aceita nem pelo Torino, nem pelo atleta, que até queria vir para o futebol sul-americano, mas vai ficar na Europa mesmo. E ao que parece, o Inter parou de procurar volantes com a contratação do Lisiero, fechou os reforços nesse setor. Patrick se despediu de maneira oficial da torcida do Internacional. Em uma nota publicada nas suas redes sociais, ele agradeceu a toda a torcida, companheiros, staff, comissão técnica, pelos 4 anos que jogou no Internacional. Foi o clube em que o Patrick mais jogou na sua carreira. Agora ele vai para o São Paulo. Teve até uma certa polêmica a ida do Patrick para o São Paulo, porque ele chegou lá dizendo que o São Paulo era o maior clube do Brasil. Agora ele se despede de maneira oficial do Internacional com essa carta, desejando, enfim, tudo de bom para todo mundo que está aqui no Inter. Uma última, tá? O Inter venceu o União Mogi por 3-0 e se classificou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Os gols foram marcados pelo Samuel, zagueiro de cabeça, pelo João Félix, zagueiro de cabeça, e pelo Vitinho, que é um atacante de lado que soltou um canhotaço de fora da área na gaveta, um golaço do jogador do Internacional. Com essa vitória, o Inter, que já estava classificado, garante 100% de aproveitamento. E agora aguarda para saber quem será o seu adversário na primeira fase dos mata-matas da Copinha. Mas uma boa campanha já do Inter, que defende o título conquistado em 2020, já que em 2021 a gente não teve o torneio. Para fechar, vamos falar de KTO e hoje eu vou voltar a arriscar na Copinha, tá? Ontem eu dei uma folga, eu dei um descanso, mas hoje não vai ter descanso. Vamos apostar na Copinha. E eu tenho aqui uma múltipla de 4 jogos. Cruzeiro contra o Itapirense, São Bernardo contra o Bragantino do Pará, Palmeiras contra o Água Santa e SKA Brasil contra o Vasco da Gama. A odd não é tão alta assim, 2,85, com um bônus ali dá para chegar a R$35 se tu apostar 10. Mas são jogos com uma tendência muito grande de vitória, assim como eu já acertei bastante na Copinha. Então joga aí, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!